Olá pessoal, tudo bem? De volta aqui no nosso StarCast, nosso podcast aqui do StarT. E hoje nós vamos falar um assunto muito interessante, um assunto para te alertar com relação à empregabilidade. E estou aqui hoje com meu grande amigo e parceiro aqui de vida, o Daniel, né, que nós estamos juntos nesse projeto StarT, para te ajudar ao desenvolvimento pessoal, para te ajudar em algumas habilidades. E hoje é um início importante para você se alertar desses assuntos, né, Daniel? Você já tem um vídeo aí que a gente fez no podcast, que a gente apresenta o porquê do StarT, né? E hoje, isso que nós vamos contar aqui hoje nesse podcast, nessa conversa, é o que meio que alertou e chamou a nossa atenção para poder começar esse projeto, né? Então, basicamente, a dificuldade, né, principalmente do jovem, mas de muitas pessoas, né, de se encontrar no mercado de trabalho, né? O que fazer, como procurar, como entrar, como evoluir dentro de uma empresa. Então a gente, no meu dia a dia, eu tenho contato com muita gente, porque a gente está dentro do hospital, tem um monte de funcionário, o Pedro mesma coisa, o Pedro ainda tem outros projetos, né, imobiliária, que aí envolve mais gente ainda. Então no nosso dia a dia a gente começou a perceber isso, né? A gente é muito amigo, encontra muito e fala, cara, foda, porque e aí? As pessoas não têm ideia do que fazer para entrar num emprego, no mercado, para se destacar. Sim. Então a gente, dentro disso, foi isso a princípio que chamou a nossa atenção e levou a gente a começar a desenvolver esse projeto. E a gente está fazendo de coração aberto, assim, com o intuito de ajudar mesmo as pessoas, que é o nosso foco, né? E no assunto de hoje, prestem bastante atenção, né, que são pontos alarmantes. Então não deixe de assistir o vídeo aí certinho até o final. É um vídeo que não vai ser muito extenso. Inscreva também no canal, né, compartilhe para algumas pessoas aí que estão no início de carreira ou que estão um pouco perdidas aí no que fazer, que vai ser bem interessante. Então vamos começar aqui. Então vamos, primeiro, eu não sei se você tem aí, Pedro, vamos tentar definir de uma forma bem leve aí o que é o termo, né? Empregabilidade, né? Empregabilidade é a capacidade da pessoa de se inserir no mercado de trabalho. E se manter no trabalho, né? Se inserir e se manter naquela área que ela escolheu. Exato. Né? Então, quando a gente para pensar nisso, né? A gente começa a lembrar aí de um monte de gente, né? Você pensa assim, cara, realmente eu tenho conhecido, filho de alguém, não sei o que realmente está tendo dificuldade. Então isso é empregabilidade. E os dados sobre empregabilidade no Brasil, né, nós vamos falar aqui do nosso ambiente, né, eles são um pouco alarmantes, né? E por incrível que pareça, ele não envolve apenas pessoas sem estudo e sem diploma, né? Ele envolve também pessoas com faculdade, com diploma. Exatamente, né, Daniel? Então, a gente podia começar aqui hoje, e o Daniel já definiu sobre a empregabilidade. E lógico, tá, pessoal? Conforme a gente vai discutindo aqui, se tiver algumas dúvidas, deixa aí nos comentários para a gente respondendo e te ajudando, inclusive no direct, né? E aí, Daniel, a gente fez bastante pesquisa, né? O que você achou, assim, de dado com relação ao desemprego aí do Brasil? O desemprego geral no Brasil, ele gira em torno aí de 10%, 12%, né? Tem sido aí tem muito aquela briga política de subiu, desceu, mas ele tem girado em torno disso. Quando está um pouco mais, quando a economia está um pouco mais quente, né, vai girar em torno de 9 e pouco. Quando a economia cai um pouco é 11 e pouquinho, né? Mas quando a gente transfere esses dados para o pessoal jovem, aí é mais assustador ainda, né? Sim. Por exemplo, hoje a gente fala muito de uma geração, né? Eu não consideraria isso apenas uma geração considerando idade, mas a gente está numa situação hoje, nos tempos de hoje, onde a gente tem muita gente que às vezes é bem jovem, alguns que nem são tão jovens, que são uma turma que a gente chama até de neném. São pessoas que não estudam mais, já concluíram às vezes o ensino médio, às vezes até a faculdade, então nem estuda e nem trabalha. Muitas vezes não trabalha porque não se encontrou no mercado de trabalho, não achou o que queria fazer, não deu certo, não fica, não firma. Então a geração nem hoje, para você ter uma ideia, gira em torno de 33% dos jovens. Então 1 a cada 3 jovens
nem estuda e nem trabalha. E como você disse, né, Daniel, a gente oscila com relação ao desemprego, né? Então, na época da pandemia, por exemplo, chegou a 13, 14, 15%, né? Fora, isso é uma base, tá, pessoal? Né? O IBGE e tal, os dados, eles nos mostram alguma coisa, mas não é assim exatamente isso, né? Por isso que o Daniel falou aí 10, 11, 9, 8% nessa faixa. Lembrando, né, que desemprego, né, as contas que essas instituições que fazem essas contas levam em consideração são pessoas que estão ativamente procurando emprego. Não quer dizer que existe só 10, 12% de pessoas que não trabalham no Brasil. Você tem 10 a 12% da população que está procurando emprego e não está conseguindo achar. Exatamente. Então a porcentagem de pessoas desocupadas é ainda maior, né? E existe uma divisória, né? Todos nós sabemos aqui que no nosso país existem desigualdades, né? E é uma luta constante para melhorar isso. E existem desigualdades nos nossos estados também, né? Então, os 3 estados com maior taxa de desemprego no nosso país é o Pará, com 59,6%, Amazonas e o Maranhão, né? Então, veja que tem uma discrepância. Ao mesmo tempo, os 3 estados com menor taxa de desemprego é Santa Catarina, Distrito Federal e São Paulo, né? Então, o nosso país ele é muito grande, né? Então a população é muito grande. Então quando a gente fala em porcentagem, né, Daniel? A gente fala assim, 10, 8% de desemprego. Então calcula aí a quantidade de brasileiros que nós temos. Então essa percentual ainda é muito alto, né? Se a gente for falar em números mesmo, saindo da porcentagem, para a gente ter uma ideia melhor. Então, por exemplo, esse pessoal que está tentando se inserir, por exemplo, é um público que a gente busca aqui para o Starter, né? Vamos colocar aí que o nosso público principal seja jovem que está tentando se inserir, melhorar, né? Quando a gente puxa para jovens entre 14, por que esses dados colocam jovens de 14 anos? Porque teoricamente a partir de 14 anos você poderia trabalhar como jovem aprendiz. Então de 14 a 24 anos, então são jovens, a gente tem aproximadamente 5,2, 5,4 milhões de jovens desempregados. Então bastante você vê, coisa. Já pensou o dia que a gente tiver 5 milhões de seguidores aqui no Starter? Porque, teoricamente, esse é o público que a gente quer tentar ajudar. Exato, né? Daniel? Então, é um número bem grande, como o Pedro falou, varia. Aí existem alguns dados que falam em relação a mulheres, homens, né? Tem uma coisa muito interessante também, que é o seguinte, dentre os jovens ocupados, então aqueles que estão trabalhando, né? Se percebe uma tendência de que esses jovens trabalhem em empregos com menos dificuldade. O que quer dizer isso? Quer dizer que o emprego tem menos dificuldade, menos necessidade de recursos de formação, técnicos, etc. Mas também são empregos que pagam menos. Exatamente. Entendeu? Então, essa é a situação, esse é o panorama, que é um panorama um pouco assustador. Muita gente neném, muita gente sem trabalho, muita gente que quando consegue o trabalho vai conseguir se alocar num lugar onde paga menos, paga o mínimo, né? Então essas pessoas elas estão ali presas, né, nessa situação. Ou eu aceito isso aqui, ou eu entro para aquela turma lá que não tem emprego, que não tem ocupação. Se eu aceito isso aqui, como é que eu faço para sair disso aqui, para melhorar, para não sei o quê? Então essa é a situação, né? Por exemplo, vamos começar a entrar aqui no nosso caso. Você, quando você estava nessa idade de 14 a 24 anos, onde você estava? O que você estava fazendo? Nesse período, eu ainda estava estudando, né? Eu não precisei trabalhar para poder pagar meus estudos ali na época, né, de formação. Então eu me dediquei aos estudos, né? Mas olha só que interessante. Como eu tive uma educação assim bem rigorosa, certinha, o meu pai nunca me deu nada, né, nem minha mãe, assim, de mão beijada. Então eu sempre tive que tem alguns afazeres, né? Então se fosse considerar essa questão do emprego, né? Então eu tive que ajudar em casa, né? Então veja, limpar uma louça, né? Limpar uma varanda, arrumar, e parece besteira,
mas muita gente não se dá conta, porque você começa a organizar a sua rotina e ter uma função dentro de casa e cuidar da sua casa, né? Então eu tive isso aí no início. Eu sei que você teve um emprego, né, Daniel, antes. Conta pra nós. Tem um livro que eu não li ainda, mas que eu não sei se você já deve ter ouvido falar também, que o livro, se eu não me engano, posso estar extremamente enganado, mas foi escrito por um americano, que se não me engano, tinha até envolvimento com a questão militar, era militar, sei lá. E o livro dele é sobre arrume a sua cama, a importância de arrumar a sua cama, antes de sair de casa, né? E é mais ou menos o que você está falando, né? Arrumar a sua cama é o mínimo e é o primeiro passo para tudo que vem depois, né? Exatamente. De obrigações, né? Então, assim, parece besteira, mas condicionar os seus filhos desde cedo a ter aquela obrigação, não, você tem tudo aqui, eu também, graças a Deus, sou de uma família de classe média, tive boa escola, tive boa formação, nunca precisei, quando jovem, trabalhar para me sustentar. Mas você ter a obrigação, né? Aquela obrigação dentro da sua casa, não é um emprego, não é nada disso formal, mas é onde já começa a formação da cabeça do jovem, da adolescente, da criança, de que você tem obrigações na vida. Né? Você tem obrigação, é a sua casa, e você tem que ajudar de alguma maneira, né? Uhum. Então, isso fica uma dica aí para os pais, né? Já desde o início, né? Mesmo quem tem as condições, você conseguir passar uma rotina dentro de casa, arrumar a cama, ajudar na louça, passar um pano, não deixar sujeira no chão. Isso já vai trazendo uma personalidade já para aquela criança, quando ela estiver mais envolvida, ela já tem outra cabeça, né? Já tem outro mindset. Mostrar para a criança que... Porque a tendência da criança é querer ficar 100% do tempo fazendo algo prazeroso. E a gente tem que aprender que a vida, na verdade, é bem diferente disso, a vida adulta. Exatamente. Né? Eu não tenho essa conta exatamente, mas eu falo para muita gente que 90% do tempo a gente faz coisas que não necessariamente a gente odeia, mas que são classificadas como um certo tipo de obrigação, que é trabalhar, acordar cedo, né? Fazer o exercício, muitas vezes está com preguiça, mas para você ter aqueles 10% de prazer, de tempo prazeroso, você necessita desses 90% de dedicação, trabalho, de deveres, né? Uhum. Hoje na vida adulta é o trabalho, né? É o cuidado com a família. Para você poder ter os outros 10%, e a criança tem que ir aprendendo isso. Não, você vai brincar, você vai ganhar não sei o que, você vai não sei o que, mas você não é uma troca, né? Não é que é uma troca, não, só vai ser, não. Você vai fazer estudo, meu filho, mas você tem que ajudar aqui em casa, tem que arrumar sua cama, você tem que arrumar seu quarto, guardar os brinquedos. Então, o mindset, a gente fala muito de mindset, começa aqui, né? E aí a nossa geração e algumas gerações começaram a tirar um pouco dessa responsabilidade dos filhos. E depois isso reflete na vida do jovem, né? Nesses 30% e 33% que nem estuda nem trabalha. Por quê? Porque está acomodado dentro da casa do pai, geralmente, né? Porque tem tudo ali, às vezes não tem luxo, não tem nada, mas tem o conforto da casa, o conforto da comida, né? Às vezes nem é rico, nada disso, mas está ali confortável. E enquanto o pai não empurrar ele para a zona de desconforto, fala, não, meu filho, chega, bora. Ou então perder os pais, muitos vão se ligar na hora que perde o pai, né? E a mãe fala, não, peraí, não tem mais, agora eu tenho que correr atrás. Não seria tão mais fácil você já começar a correr atrás naquele momento, você ainda tem seus pais? Então, por quê? Porque não vai ser fácil. Você vai entrar no mercado de trabalho, um emprego não vai dar certo, o outro vai dar certo, você não vai gostar, você vai sair. Se você começa esse processo de busca, enquanto você ainda tem seus pais, enquanto você ainda está na casa dos seus pais, é muito mais fácil do que quando você já não tem, você não tem mais o sustento, aí de repente você perde um emprego, você tem que se virar, né? Então, o jovem precisa começar a ver isso. Aproveite para fazer os testes na sua vida pessoal e profissional enquanto você tem seus pais do seu lado. Porque toda vez que você cair, você tem alguém para te sustentar. E assim, né, Daniel? O Starter, ele vem com esse intuito, né, de alertar isso nas pessoas, né? Tem muita gente falando sobre isso. Então imagine às vezes uma mãe em casa que está vendo, um pai, ou até um adolescente, e começa a ter essa percepção, né? E lembrando que essas percepções é assim, bom, você viu o podcast, você se alertou, amanhã você está conseguindo fazer. Não, é um processo. Tem que se cobrar assim, mas de uma maneira saudável. Começar e iniciar, né? E por isso que é o start, né, do Starter, iniciar. Começar esse projeto de vida
pensando a longuíssimo prazo. E a infância ela é muito importante, né? Porque existe um dado também muito importante que muita gente, eu não tenho esse dado específico, mas eu já li, muita gente que inicia a graduação em uma faculdade não termina a faculdade. Então, será que essa disciplina lá atrás, onde essa criança, esse adolescente, tinha alguns afazeres de rotina em casa, não teria sido melhor disciplinado e na faculdade isso iria melhor, né? Essa reflexão. Se lá atrás começasse já uma disciplina, ninguém está falando em rigorosidades extremas, não, mas uma disciplina, essa pessoa conseguiria se manter, né? E a maioria, né, dos formandos consegue ingressar. Mas quando a gente fala em maioria, você faz uma faculdade, você vai conseguir um emprego, e essa maioria, a estatística do Brasil aqui é em torno de 70%. Então imagina, de cada 100, 70 pessoas conseguem um emprego por conta da faculdade. Então, o restante não. Isso é interessante e isso é o que a gente tem que falar. Será que formação universitária, nós estamos falando aqui de empregabilidade e, no geral, a gente não está falando de empregabilidade para o universitário, né? E é interessante a gente falar isso. Será que ter o diploma universitário te garante uma melhor empregabilidade? Ou te garante uma melhor vaga, um melhor tipo de emprego? Ou vamos mudar um pouco. Ter diploma universitário é uma certeza de que você vai ter um emprego naquela área? Ou de que você vai se destacar, ou de que você vai ter sucesso? E isso é uma coisa que a gente levanta muito a ideia aqui no StarT também. Porque nós vamos chegar no ponto, eu vou falar de alguns conhecidos e milionários pelo mundo, nós vamos ver que não necessariamente as pessoas bem-sucedidas têm diploma. E não necessariamente quem tem diploma vai ser bem-sucedido. Nem para cá, nem para lá. Porém, quando você vai ver dados de empregabilidade, pessoas com diploma universitário têm chances maiores de conseguir se inserir de alguma forma no mercado. Até porque melhores empregos e melhores vagas exigem alguns tipos de diploma universitário. Quando a gente vai falar, por exemplo, eu e o Pedro somos médicos, cirurgiões plásticos, mas vamos pôr um médico. Os dados dizem que médicos têm 100% de empregabilidade. Eu nunca tinha parado para pensar nisso até eu estudar. Eu falava assim, gente, por que hoje tanta gente ainda quer fazer medicina? Por que tem tanta concorrência para medicina? Medicina já não está tão fácil mais. O médico antigamente era o prefeito, ele era o político, ele era a última palavra de uma cidade, de uma família. Hoje o médico não está com essa moral toda, né? Isso mudou muito. E até financeiramente o médico já não atinge níveis tão diferenciados em relação a algumas outras profissões. Mas por que será que tanta gente ainda quer fazer medicina? Aí na hora que você procura os dados, você vê que medicina hoje é uma profissão que tem 100% de empregabilidade. Olha que interessante. E se você parar para pensar, né, Pedro? Você formou lá com um monte de gente, você conhece um monte de gente na sua faculdade, tem alguns que têm mais inteligência emocional, outros menos, mais qualidade técnica, outros menos, mas para pensar em todo mundo que estudou com você, que você conheceu na faculdade. Existe algum médico que você conhece que está desempregado totalmente? Assim, a gente poderia especificar algo nesse sentido, né? Então, a medicina hoje, ok, tem 100% de empregabilidade. Aí a minha grande pergunta é, mas esse médico, ele está fazendo o que realmente ele gosta? Não, aí é outra ideia. Então, assim, ou existe um intuito financeiro nisso, né? E, veja, nós temos vários anos já de formação e em Ribeirão Preto, ali na região, da época que eu me formei, já tem 12, 13 anos, os plantões pagam a mesma coisa. Agora, o estilo de vida, as condições de vida lá atrás é diferente, né, dos dias atuais. Então, assim, a que ponto também essa empregabilidade garantida, né, entre aspas, 100%, ela vai trazer sucesso para essa pessoa, né? Isso é muito importante, é importante a gente refletir, porque muita gente hoje, em todas as áreas, né, cada vez mais pessoas estão se formando, né, cada vez mais especialistas, não só na medicina. Então, cada vez mais vai ficar difícil a concorrência. Por isso que as habilidades que a gente vem falando, e vamos falar muito ainda, é importante para você se destacar nessa concorrência toda, né?
e também ser feliz, né, Daniel? Eu acho que é muito importante a pessoa fazer o que ama. Porque todo dia você trabalhar, se você é um médico e não gosta, você um dia vai ter algum problema. Mas aí isso que você falou mostra a complexidade que é o assunto, emprego. Porque a gente está falando de empregabilidade, a capacidade da pessoa de ter algum tipo de emprego. Mas isso não quer dizer que é o emprego que ela sonha, que ela ganha o que ela sonhou, que ela forma. Então, medicina tudo bem, 100% de empregabilidade. Mas deixa eu falar uma outra coisa para você, mudando um pouco o assunto. Médico é uma classe hoje de profissionais que tem um índice de depressão enorme, uma taxa de suicídio grande, né, de ansiedade, depressão. Por quê? Porque realmente muita gente ainda forma achando, eles não pensam em empregabilidade, mas pensam o seguinte: vou fazer medicina, vou garantir meu futuro, vou ganhar bem, vou ter uma vida de alta qualidade, ganhar muito bem, ficar rico. E já não é mais assim, há muito tempo. Tem muito médico, há muitos anos formado, eu conheço, você conhece, que dá plantão, que ganha esse plantão que há 10 anos não muda o preço. Então, isso tudo é muito complexo, né? Então você tem outras profissões que têm empregabilidade menor, eu vi os dados lá, enfermagem, 80 e poucos %, fisioterapia, psicologia, 60 e poucos %. Então você vê, são profissões que têm empregabilidade bem menor do que medicina, e ainda existe essa problemática. Os 60% que se inserem, será que eles estão felizes? Será que eles estão fazendo o que eles imaginaram que ia fazer dentro da psicologia? Vamos dizer assim? Será que ele está ganhando o que ele imaginou que ia ganhar? Então olha como o assunto é delicado, complexo e é grave. As pessoas não arrumam vaga e as que arrumam vaga não necessariamente estão fazendo o que elas sonharam, ganhando o que elas sonharam. Por quê? Qual é a diferença então da psicóloga que vai seguir essa linha mediana de faturamento, sucesso, e qual que é a diferença da psicóloga que vai estourar e vai ganhar bem? É o que o Pedro está falando. São habilidades fora da técnica de psicologia, das quais a gente vai tratar no Starter. E Daniel, e puxando esse gancho aí, né, que você falou sobre ansiedade na medicina, depressão, a gente tem um dado muito importante, que o Brasil é o país mais ansioso do mundo. Mais ansioso do mundo. E na América Latina, o Brasil é o primeiro, né, quando a gente fala em incidência de depressão. Agora, isso que nós falamos no início aqui do podcast, será que isso está envolvido já com as nossas criações, né, com esse vínculo familiar? Por isso que é importante, e uma das coisas que a gente vem falando aqui, vai falar muito ainda, é sobre as crenças, né? E como criar o teu filho faz diferença. Uma figura paterna, uma figura materna. E todo mundo aqui sabe que existe uma tendência de piora, né? Os estudos mostram isso também. Por isso que a gente tem que se alertar nas criações. Porque, veja, imagina, o Brasil mais ansioso do mundo, cara. Já pensou nisso? Cara, agora, os dados, eu sei que você lê Augusto Cury, eu gosto demais também. Ele repete diversas vezes nas obras dele um dado que, na verdade, é mundial. Mas você imagina, se o Brasil é pior então, né? 1 a cada 2 pessoas, durante a sua vida, 1 a cada 2 terão algum problema psiquiátrico durante a sua vida. Nós estamos aqui em 3 pessoas, né? Vamos pôr aí, tem mais 2, 3 pessoas, nós estamos aqui em 6 pessoas. Isso quiser dizer que nesse mundo nosso aqui, que está aqui hoje, nós vamos ter 3 pessoas que vão ter ou ansiedade, ou depressão, ou pensamento suicida, esquizofrenia. Cara, isso é uma maluquice, cara. É literalmente uma maluquice. Então, assim, a saúde mental daqui para frente, existe uma tendência pior se a gente não se alertar. Por isso que algumas pessoas do bem vêm se levantando. E o Starter, nós somos um projeto voltado a isso, direcionado para a sua saúde mental também. Você acha que saúde mental, esses dados que você levantou, essa questão do Brasil ser o país mais ansioso do mundo, você acha que tem alguma coisa a ver com esse tema que a gente está agora, que é empregabilidade? Olha, totalmente, né? Então imagine uma pessoa muito ansiosa, uma pessoa que está no emprego e ela almeja outro cargo e ela não dá conta de ficar naquele emprego fazendo algumas tarefas e sempre ansiosa, nervosa, desconta, ela não tem um desempenho bom, concorda? Ela não vê o porquê daquilo ali. Exatamente. Ela não entende por que ela está ali, por que ela está fazendo aquilo. Ela não tem esperança naquilo. Exatamente. Aquilo ali é uma obrigação muito pesada para ela. Ela não entende que é um processo. Na verdade, eu acho, né, Pedro, pode até ser um ciclo, né?
Você fala assim, a pessoa ansiosa e depressiva não consegue se manter no trabalho, né? Mas não se mantendo no trabalho, ela também pode ficar ainda mais ansiosa e depressiva. Exatamente. Né? Porque ela fala, eu não dou certo em lugar nenhum, nada dá certo para mim. Quantas pessoas já viu falando isso? Nada dá certo para mim, eu não dou conta de nada, né? Ninguém me quer, emprego nenhum eu sustento. Cara, isso é muito frequente. E aí, a maioria das vezes o problema está com a pessoa. Né? Então, será que ela faz uma autoanálise, uma autorreflexão? O que está gerando essa ansiedade nela? Né? Será que ela não consegue entender que existe um processo? E, cara, os caras de maiores sucessos aí, mulheres, homens, eles tiveram que ter paciência, tiveram que ter dedicação, né? Tiveram que enfrentar, tiveram altos e baixos. Agora, como é que você vai controlar o pensamento? Como é que você vai controlar a sua mente, né? Aquela disciplina. Essa é a grande questão aí que eu vejo para a gente conseguir aumentar a empregabilidade, né? Que é a pessoa se ingressar e manter no trabalho, né? Cara, resumindo isso aí, assuma a responsabilidade por tudo que acontece na sua vida. Seja boa ou seja ruim, o que acontece na sua vida é responsabilidade sua. De alguma forma você contribuiu diretamente para aquilo que aconteceu. Ah, eu perdi meu emprego, é porque não sei quem falou não sei o que de mim, que deu no meu patrão. Não. Você tem a maior parcela da culpa, a responsabilidade é sua. Ao mesmo tempo, o sucesso é a mesma coisa. Ah, é bem sucedido porque o pai... Porque... Não. A pessoa tem a maior responsabilidade sobre o sucesso também é da pessoa. Exatamente. Chamar a responsabilidade para si mesmo. Né? E não ficar culpando os outros. E, cara, muita gente não tem noção disso. Entende? Não tem noção. Então, assim, lógico, é um processo e não é que do nada você vai começar a refletir isso, mas você começa a pensar algumas atitudes, alguma coisa aconteceu no trabalho. Um dos passos importantes que eu vejo muito, Daniel, cara, não fique respondendo tudo de cara. Então, se você teve uma notícia ruim no trabalho, seu chefe, algum colega te criticou, aconteceu alguma coisa, não responda de imediato, tá? Essas respostas imediatistas, você vai se arrepender. Isso vai te causar um transtorno de relacionamento, né? Então, para um pouquinho, pensa, sai daquele ambiente, né? Pensa, calma, não joga tudo aquilo que está mastigando dentro de você. Relaxa, esfria a cabeça, deixa passar 1, 2, 3 dias, aí a gente começa a perceber que todo aquele nervosismo, aquela raiva passa. E você começa a se relacionar, né? Porque é uma das causas, né, Daniel? Isso, tem muita gente que não se relaciona no emprego. Né? O que você está falando. Tá ali, é isso, aquilo, tal, não consegue se relacionar com as pessoas. É o tempo todo achando que alguém está querendo passar a perna, ou alguém está falando de algum jeito, e aí entra nesse vitimismo, né? As pessoas têm que parar de ser vítimas, né? Vitimismo, coitadismo, isso aí, cara, prejudica as pessoas no relacionamento, no trabalho. Essas habilidades de comunicação e de gestão, nós vamos falar mais para frente, são algumas das habilidades fundamentais que vão diferenciar uma pessoa ou outra no trabalho, né? Muitas pessoas acham que é a questão de estudo, Pedro. Então, assim, necessariamente, o que você acha? Necessariamente, a sua formação, o seu estudo, se você estudou numa escola pública, numa escola particular, se você fez ou não uma faculdade, um curso técnico, você acha que necessariamente isso vai dizer se você vai ter sucesso na sua profissão ou não? A resposta é não, né, Daniel? Então, assim, você ter um diploma, né, um curso técnico específico, não quer dizer que você vai ter sucesso e que você vai ser feliz. Né? Então, imagine, cara, o que eu sempre falo para as pessoas, a vida aqui é tão bela, né? A gente tem que viver ela de uma maneira saudável, feliz. Imagine você fazendo algo onde você busca como objetivo só a parte financeira. Você vai atingir ela se você for muito enfático ali. Mas e depois, na hora que você atingir? Tantas pessoas aí milionárias, bilionárias, não estão felizes? Porque chegam num patamar onde o objetivo era o dinheiro, era a finança ali, aquele controle. E se perdeu nesse processo, né? Então, o diploma, ele não é garantidor que você vai ter bons resultados, que você vai ser feliz e vai ter sucesso. Como você disse, ele ajuda porque alguns tipos de trabalho você precisa ser especialista naquilo, mas ele não é garantidor.
Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, para a coisa ficar bacana aqui, o trem pegar fogo. Eu tenho 2 pessoas. Essas 2 pessoas, quando jovens, elas têm o sonho de ser um empreendedor na área de venda. Vamos pôr aí uma venda no varejo, alguma coisa. Vamos pôr aí os 2 querem, por exemplo, ter um mercado. Esses 2 querem ter um mercado. Você tem um que vem de uma boa família, estudou em escolas particulares e teve condição de entrar numa faculdade aí de administração, certo? E você tem o outro que estudou em escola pública, vai conseguir concluir ali o ensino médio dele, mas não vai ter capacidade de fazer a faculdade, ter uma formação desse tipo, mas existe uma diferença entre os 2 também em relação a mindset. Esse que tem mais condições e mais estudos, ele tem um mindset muito parecido com esse que a gente falou, de vitimismo, de coitadismo, de comodismo, né? E o outro não. O outro tem um mindset de crescimento. Ele tem um mindset de evoluir um dia após o outro, de melhorar, de ter boas relações, comunica-se muito bem, faz muitas conexões, né, com outras pessoas e tal. Vamos pegar um tempo de 20 anos. Os 2 estão com 18 anos, vamos pegar os 2 com 38 anos. Se você tivesse que apostar todo o seu dinheiro em qual dos 2, com 38 anos, 20 anos depois, é mais bem sucedido, qual que você apostaria? Lembrando que eu não estou falando bem sucedido no quesito de dinheiro na conta bancária. Estou falando de crescimento, estou falando do ponto que ele saiu, do ponto que ele chegou, estou falando de felicidade, estou falando de ser bem sucedido. Aquele que tem um mindset de ficar estagnado, mas tem todas as condições de estudar e de ter uma boa formação, ou que tem um mindset de crescimento e não tem condições de ir para uma faculdade? Com certeza, né, Daniel? Isso provavelmente é o que você também acredita, que o mindset ele é definidor do que você vai ter no futuro, né? Então, se você tem uma pessoa que mesmo ela passou por várias dificuldades de crescimento, estudos, mas ela tem um mindset bom, ela pensa, ela quer atingir um determinado patamar de felicidade, volta a dizer, não de dinheiro. Ela quer crescer, ela quer evoluir, é uma pessoa do bem. Com certeza essa pessoa ela vai se destacar. Ela acorda todo dia querendo dar o melhor dela, independente se hoje ela é atendente naquele supermercado. Ela acorda para dar o melhor dela todo dia, né? E aí, voltando nesse assunto de ansiedade e depressão, né? Então imagina esses 2 exemplos que você disse, né? Eu posso apostar que a chance dessa pessoa que tem um mindset bom, guerreira, tem um propósito, a chance dela ter uma doença mental é muito menor. Quando a gente fala de 1 a cada 2 que vai ter depressão, ansiedade, etc., aquele que tem o dinheiro, que tem a condição de estudar, tem uma chance muito maior de ter a depressão e a ansiedade do que esse aqui. Não, mas aqui, só para você ter uma ideia, eu vou puxar aqui no meu celular, a gente falando disso e... Aqui para você ver. Sobre os profissionais. Vamos lá. É isso que eu ia te perguntar. O que a gente está falando aqui, vamos falar das pessoas super ricas, né? Isso. Não é onde a gente acha que todo mundo deve procurar chegar, né? A gente estava falando esses dias do negócio do tenista, né? A gente falou assim, a gente estava trazendo o mundo do tênis para o mundo do dinheiro, né? A gente tem aí os melhores tenistas, 3, 4 melhores, Nadal, Djokovic, Federer, né? Eles são os melhores. Se a gente trazer para o mundo do dinheiro, a gente tem os caras mais ricos do mundo, Bill Gates, Zuckerberg, Steve Jobs, tem o Jeff Bezos. Esses são esses top 3, top 4, top 10 que seja, do tênis. Mas a gente tem um cara que está lá no top 300, 500 do mundo, que o cara é um fenômeno no tênis. E tá ótimo, ele vive daquilo ali, ele tem uma vida legal naquilo ali, ele tá bem. Então, quando a gente fala de sucesso, a gente não está querendo que as pessoas que estão assistindo seja um Zuckerberg da vida, o cara mais rico do mundo. Nós estamos falando da pessoa atingir os objetivos, as metas dela, né, sejam financeiras, profissionais, pessoais, né, da importância do mindset nisso, né? Eu vou citar aqui, falar dos ricaços do mundo, né? A relação entre esse dinheiro todo que eles têm e a formação universitária. Então, nós vamos ver aqui o seguinte. Isso aqui eu puxei na internet, né? Eu procurei, achei um lugar legal.
Espero que esteja certo esses dados, mas é mais ou menos isso aqui. Pessoas que não têm faculdade são super ricas, que não necessariamente concluíram a faculdade, o diploma universitário. Bill Gates, Steve Jobs, Silvio Santos e Mark Zuckerberg. Então, peraí. Eu preciso realmente do diploma universitário para poder ser um bem-sucedido? Eu nem estou falando de ser super rico. Ou é o mindset desses caras aqui, de querer crescer? Tem a história do Silvio Santos no Netflix, eu comecei a assistir. É um cara do mindset fenomenal, cara. Um cara de mindset de crescimento, de evolução diária, né? Agora, alguns nomes de pessoas super ricas que têm faculdade. Jeff Bezos, Warren Buffett, o Lehman e o Sicupira aqui também, que se eu não me engano é sócio dele. Então assim, a gente tem muitos exemplos de super ricos e bem-sucedidos que têm diploma, super ricos e bem-sucedidos que não têm diploma e o contrário também. Pessoas com diplomas em super faculdades que não conseguiram inserir no mercado, às vezes estão depressivas, estão sem trabalho, né? Então, a questão de empregabilidade, ela envolve muito mais uma questão de mindset, busca e esforço do que uma questão necessariamente de estudo e acesso à universidade. Tá certo? Daniel, um dado importantíssimo, né? A gente vem conversando sobre isso. E aí, para finalizar, eu vou deixar um recado, né? Inclusive, eu ia falar até essa questão de comparações, né? E depois eu queria que você deixasse um recado também para o pessoal. Então, o meu recado, para finalizar aqui o podcast de hoje, seria: você busca o sucesso, busca a felicidade, não ficar comparando com pessoas que estão lá no topo. Você pode ter essa pessoa como exemplo, modelar essa pessoa, né? Ver as atitudes que ele tem, como é que você consegue melhorar. Porque se você ficar buscando somente aquele patamar, você não consegue enxergar a sua evolução, né? Você não consegue ver que você está melhorando, né, em vários aspectos da sua vida. Então se compare sempre com você mesmo. Tenha aquela pessoa mais top que você quer chegar naquele nível como um exemplo, um modelador. Você pode chegar lá, mas curta esse processo também. E você, Daniel? Eu acho que na questão de empregabilidade, né, que a gente tem falado, é muito parecido com a questão de relacionamentos, e sucesso pessoal e familiar, tudo, que é a questão da busca pela melhora diária. É mais ou menos isso que você falou, né? Muito mais do que diploma, estudo, né? Vai se dar bem no mercado de trabalho, vai evoluir dentro do mercado de trabalho, salário, cargo, a pessoa que está todo dia buscando alguma coisa a mais, fazendo alguma coisa a mais. Então, assim, quem faz mais do que é pago para fazer, um dia vai ganhar melhor. Quem procura fazer só o mínimo ou até mesmo menos do que ele é pago para fazer, não vai evoluir. E quando a gente falou daquele negócio da oscilação da economia relacionada à empregabilidade, aquela pessoa que faz o mínimo ou faz menos do que a média, do que os outros, do que ela é paga para fazer, ela sempre vai ser a que vai ser mandada embora antes, na hora que a economia pegar. Na hora que apertar. Aquele que sempre faz um pouco mais, pode ter certeza. Hoje nós somos patrões, a gente tem alguns funcionários, eu tenho, você tem. Você tem certeza que o patrão está vendo. Aquele que faz sempre um pouco mais. Sempre tenta entregar mais do que ele é pago para entregar. Ah, mas eu não sou pago para isso. Tudo bem. O custo de você não fazer um pouco mais é grande. Ele é subjetivo, ele não é financeiro. O que faz um pouco mais, ele sempre vai ter emprego garantido e quando for para evoluir dentro da empresa, do cargo, vai ser aquele ali que vai evoluir. O que está entregando sempre mais. Aí ele evolui de cargo, naquele outro cargo ele entrega um pouco mais também. E essa pessoa com esse mindset é que sempre vai ter boa empregabilidade e vai ter os melhores cargos e os melhores salários. Isso aí, Daniel. Espero que vocês tenham gostado do podcast de hoje, né? Fica essa dica nossa aí, de coração, esses dados para te alertar, para você se instruir um pouco mais, né? Então o Startê tem esse intuito. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Valeu, tchau! Tchau, tchau.